Queridos irmãos, eu tenho refletido bastante nessas viagens como um missionário itinerante nesses últimos 18 anos. Outro dia uma pessoa perguntou para mim assim: Nelson, você tem certeza do seu chamado itinerante? Eu falei, poxa, eu estou com 63 e 43 de itinerância. Essa pergunta já não cabe mais. E depois de ter pastoreado 4 igrejas locais e podendo estar servindo a Deus hoje nos diversos cantos desse país, nós vamos convivendo com a realidade de uma igreja que ora aparece muito desfigurada naquilo que deveria ser como igreja do Senhor, mas também vamos conhecendo comunidades e igrejas que nos encantam e que mantêm a chama no coração e a esperança. Então eu queria inicialmente dar uma palavra de encorajamento à comunicação Missão Cristã, Comunidade das Nações, e olhando toda a sua história tão bonita, o Ministério Translocal. É possível termos a esperança renovada quando vemos muitos discípulos do Senhor que se congregam como igreja nesse país e que estão vivendo e fazendo a simplicidade do Evangelho. Estão dando testemunho da sua fé, estão gerando filhos na fé, estão fazendo discipulado, assumindo e caminhando com pessoas que não têm ou não tiveram uma herança religiosa e da fé cristã. Comunidades que estão envolvidas em projetos que nós nos alegraríamos de ver, como vários dos projetos que Deus fez nascer nessa comunidade, na prática de boas obras, do Ministério do Socorro, da Misericórdia. Então, ao mesmo tempo que vemos uma igreja desfigurada muitas vezes com projetos personalistas, com líderes prepotentes que já estão caminhando num outro evangelho que construíram, usado há um tempo atrás por um grande escritor cristão como um novo ministério dos santos evangélicos, que muitas vezes não tem nada a ver mais com o evangelho do Senhor Jesus. É gostoso estar numa reunião de oração e saber que a igreja tem permanecido firme e perseverante em testemunho, porque a igreja não abandonou o seu ministério de oração. Então, esse encontro que vocês têm e vários outros que Deus tem multiplicado, ele é importantíssimo, ele é fundamental, ele é absolutamente essencial para que a igreja cresça e para que produza relacionamentos bons. Queria abrir com vocês no Evangelho de Mateus. Tenho estudado esse Evangelho, tenho estudado o Sermão do Monte, estou estudando com uma comunidade em São Paulo chamada Espaço 337, pessoas que vieram da igreja presbiteriana, que passaram por processo de avivamento, que tiveram experiência pentecostal. Você vai conhecer essa comunidade e você chega lá e só tem jovem. Já me chama a atenção por isso, é uma comunidade de jovens. Aí comecei a ajudá-los ali uma vez a cada 2 meses, eles falaram: não, Nelson, você aqui é o ancião da nossa comunidade, venha nos ajudar a periodicamente trazer a palavra de Deus. E eles estão estudando agora expositivamente nos grupos pequenos caseiros o Sermão do Monte. Tudo aquilo que nós devemos saber como cristãos, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. O registro desse sermão, ele acontece no Evangelho de Mateus. E o tempo todo, e o próprio Sermão do Monte, ele é escrito por Jesus como uma proposta de uma cultura absolutamente diferente a que os fariseus, os escribas e os judeus tiveram como herança, e também um testemunho diante dos gentios. Mateus está sempre escrevendo, e Jesus traz essa mensagem do Sermão do Monte, preocupado com esses 2 grupos, e o tempo todo o Sermão do Monte interage entre uma palavra para escribas e fariseus com uma herança judaica e gentios que não
tiveram uma experiência com a religião. Jesus tinha muita consciência que a religião poderia ser extremamente perniciosa para uma espiritualidade cristã. E há muitos que vivem identificados com o evangelho de igrejas históricas e de igrejas independentes que têm nascido, pentecostais e neopentecostais, que vivem mais o aspecto institucional, religioso, cerimonialista, que não traz vida espiritual para pessoas que já se relacionam com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E um dos assuntos fundamentais desse processo foram encorajados para o Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus quando nos chama a uma vida de oração, e num contexto, tanto em Mateus capítulo 5, 6 e 7, mas no capítulo 18, é um contexto onde há quebra de relacionamentos, onde há pessoas que se machucam na caminhada de ser igreja, no ajuntamento, nesse desafio do encontro, de nós caminharmos juntos, e todos os contextos que falam sobre oração por Jesus neste evangelho tem a ver com o exercício de perdão, reconciliação e retomada na caminhada de servir a Deus. É impressionante como o encontro, a oração, não só privada, mas a oração pública, ela é encorajada por Jesus, e a gente ter um equilíbrio fundamental da oração que é feita no secreto do quarto e que alimenta a sua vida devocional, mas aquela que é experimentada quando nós estamos juntos, e as duas são vitais para que haja um crescimento na nossa vida de oração. Esta oração comum que Jesus nos encorajou, mas nos encorajou também na outra direção, ele traz em Mateus capítulo 18, versículo 19. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. E o contexto disso é para que houvesse uma celebração, principalmente do perdão e de reconciliação, de pessoas que têm dificuldade e teriam dificuldade na experiência de ser igreja, de caminhar junto, de machucarmos, de nos ofendermos, de trairmos nossos irmãos na caminhada, muitas vezes pelo nosso próprio desejo de satisfazer aquilo que nós queremos na experiência comunitária e usufruir enquanto estamos tentando ser igreja. Por outro, Jesus nos encoraja a uma oração mais pessoal, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. Não se trata de contradição de Jesus, não se trata de contradição do que Mateus está expondo ao ouvir a mensagem do Senhor Jesus. A verdadeira devoção pessoal e espiritualidade, ela resulta no encontro com Deus pessoalmente, mas no encontro com Deus através da oração. Através da oração no secreto do quarto, mas também da experiência de oração que nós temos como igreja e como comunidade da fé. Jesus nos mostra isso, por exemplo, no lugar da oração pessoal, ficando 40 dias no deserto em jejum e oração antes de iniciar o seu ministério. E frequentemente ele se retirava para orar e para buscar a Deus nessa experiência. Orações não estão reservadas apenas para petições, mas esse é um tempo apropriado que nós temos como igreja, como comunicação e missão cristã, de juntos também intercedermos e trazermos o pedido a Deus. Capítulo 6, versículo 5 de Mateus. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois gostam de orar
em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto. O teu Pai que vê que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios. Agora ele está falando para os gentios, antes falando para os fariseus, para os judeus. Não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece o que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Às vezes parece que nós, na oração, estamos dizendo a Deus assim: por que precisamos nos reunir se o Senhor já conhece tudo? Por que precisamos orar se o Senhor já conhece o nosso coração? Por que precisamos orar se o Senhor conhece as tuas ovelhas, a tua igreja? Por que precisamos orar se o Senhor já conhece a situação que está acontecendo no mundo inteiro? Tu sabes de todas as coisas, parece que isso é contraditório. O Senhor nos encorajar a orarmos quando o Senhor já sabe todas as coisas. A oração é um momento de encontro e é um momento em que nós vamos corrigir e curar os nossos relacionamentos enquanto oramos. Portanto, orem desse jeito, versículo 9. Pai nosso. Pai nosso. Não é meu Pai. É Pai nosso, ao mesmo tempo que Ele é o Abba, que é o paizinho, que é aquele que nos acolhe no colo, que ouve o nosso sussurro, o nosso choro contido, que ouve a nossa pergunta quando nós não entendemos, estamos absolutamente não entendendo nada do porquê estamos vivendo nisso. Imagine essa pergunta hoje no nosso país, com o início que nós tivemos, com tantas tragédias. As tragédias continuam se instalando na nossa caminhada, os desacertos continuam se instalando em nossas famílias, em nossas casas. Muitas coisas que nós não desejamos que acontecessem na nossa caminhada da igreja estão acontecendo. Podemos chamar o nosso Deus de Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Um Deus que se revela, um Deus que instala o seu reino no meu coração, no seu coração e naquelas pessoas que Ele tem nos confiado, que temos dado testemunho, que têm se convertido, que têm sido batizados e que estão se dispondo a seguir este Rei e esse reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Como é difícil fazer a oração do Pai Nosso. Eu estou agora fazendo umas pesquisas na minha pele. Descobri um primeiro carcinoma que já foi tirado. E aí tem um outro exame aí chamado PET scan, que faz assim toda uma leitura e uma visão profunda e ampla da nossa pele. E nesses últimos 2 meses, eu tenho tentado fazer isso com a minha vida devocional com Deus. E ao fazer esse PET scan, descobrir que eu não tenho perdoado e não perdoei algumas pessoas que me machucaram e me magoaram muito na caminhada da fé cristã. Que eu achei que tinha perdoado. Que eu achei que já estavam livres e tinha oferecido perdão para essas pessoas. E quando comecei a orar novamente, com mais cuidado com a oração do Pai Nosso, de novo a oração num contexto de perdão. De novo a oração num contexto em que nós temos que, mesmo aqui nesse grupo, estamos aqui orando e pensando assim: se eu estou sendo um fariseu hipócrita, se eu estou sendo um gentil que desconhece o amor, a bondade de Deus, e esse Deus que se fez amor e se fez perdão incondicional quando morreu por mim e por você. Irmãos, a comunicação e missão cristã na sua história tem acolhido homens e mulheres
de todos os cantos, de todas as faixas etárias, que vêm com as suas histórias doloridas. E uma das coisas mais bonitas dessa comunidade é acolher as pessoas com a compaixão e com o perdão de Deus, dizendo a essas pessoas que elas já foram perdoadas em Cristo Jesus. E andarmos e servirmos a Deus sem um sentimento de culpa, de peso, é um privilégio, é uma bênção, estarmos livres para servir a Deus. E periodicamente fazemos essa oração, para que Deus nos traga à memória se temos perdoado aqueles que têm nos ofendido, assim como o Senhor nos perdoou com todos os nossos pecados. Não nos deixes de entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Eu nunca tinha me atinado nisso. Que se eu não perdoo, se eu não liberto pessoas, e não libero as pessoas com o perdão, o mesmo perdão que recebi de Cristo, eu me torno vulnerável. Eu fico à mercê das ciladas e das setas do diabo, que instala no nosso coração muitas vezes a amargura, que nos paralisa. E nós estamos sujeitos à tentação e vulneráveis se nós não perdoarmos como Deus tem nos perdoado e perdoar aos nossos devedores. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Terminou a oração? Terminou, mas ele reforça. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará vossas ofensas. Versículo 7 do capítulo 7, e eu termino essa breve exposição sobre a oração e sobre o encontro. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e o que bate a porta será aberta. Qual dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ora, se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, façam também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Querido irmão, querida irmã, amigos, esse não é mais um encontro sem sentido. Esse não é mais um encontro rotineiro. Esse é um lugar onde, em sintonia com o Senhor Jesus e com a intercessão do Espírito Santo que apresenta nossas orações, a presença de Deus com gemidos inexprimíveis, que pode interferir na vida de pessoas, que pode interferir numa situação social e política, que pode interferir na vida da igreja espalhada em toda a face da terra, que pode interferir no seu coração, que você pode sair daqui transformado, revigorado, fortalecido, cheio de esperança, e sabendo que o nosso Deus é aquele Deus Abba, Pai, Paizinho, que sabe dar boas dádivas aos seus filhos, e que toda boa dádiva vem de quem? Do nosso Pai, Pai das luzes. Eu posso voltar para casa, eu posso voltar para o meu dia a dia, eu posso continuar no ministério dessa igreja, sabendo que Deus está acolhendo as nossas orações e vai responder cada uma delas.
E naquilo que ele ficar em silêncio, ele sabe porque é o Deus cheio de graça, de compaixão, amoroso e justo. E que não está ausente no momento de silêncio. Não está. Pelo contrário, Deus se agrada que nós fiquemos muitas vezes em silêncio. Para que Ele possa falar ao nosso coração, curar a nossa vida, transformar a nossa mente e nos capacitar para toda boa obra que Ele tem nos confiado. Então, meus queridos irmãos, não é mais uma reunião de oração. É um momento em que a igreja pode ser transformada, tocada, fortalecida. E que Deus nos abençoe. Enquanto oramos, enquanto clamamos ao Senhor, enquanto tentamos discernir a sua voz. Mas não nos esqueçamos que quando estamos juntos para orar, nós somos convidados a perdoar nossos irmãos, inimigos e aqueles que têm nos ofendido. Porque o perdão nos liberta e nos capacita para santos, inculpáveis, irrepreensíveis, estarmos servindo a Deus no meio de uma geração que ainda não conhece o Senhor totalmente. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe o nosso coração nessa noite. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.